Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui em mais uma reunião maravilhosa e importante aqui da Timol. E eu tenho certeza que se vocês estão aqui, é porque vocês deixaram algo importante, mas vieram aqui dar valor e dar mais qualidade à sua saúde e à sua vida. Não só sua, mas de quem você ama. Como eu falei, eu sou a Débora Lira, coordenadora e líder de apoio da Timol. Eu e a minha amiga Kelly vamos estar aqui trazendo para vocês uma oportunidade de saúde e de negócio para vocês, junto com o nosso querido Dr. Kleuber. Nós vamos começar aqui. Durante toda a sua história, o mundo passou por grandes transformações. A Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico e muitos outros acontecimentos ao longo dos anos trouxeram facilidades e conforto para as pessoas. Mas os hábitos de vida modernos e as consequências dessa evolução impactaram em suas vidas. A poluição, os alimentos gordurosos e calóricos, os agrotóxicos trouxeram implicações negativas por conta do excesso de radicais livres e da acidez que provocam no organismo, gerando vários problemas à saúde humana. Artrite, diabetes, arteriosclerose, osteoporose são algumas enfermidades diretamente relacionadas com o excesso de radicais livres e o aumento da acidez. Em 1931, o Dr. Otto Wendt Warburger recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelo que a comunidade científica chama de a descoberta de todas as doenças. Em 1954, cientistas anunciaram que a causa do envelhecimento precoce está relacionada ao excesso de radicais livres no organismo. E como combater tudo isso então? Seria preciso utilizar algo que as pessoas têm acesso fácil e consomem todos os dias para que a eficácia em qualquer método pudesse ser garantida. Mas o que seria então? A resposta estava na água. Foi a partir daí que a Timol desenvolveu uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o Silocimol, um dispositivo que magnetiza a água que bebemos. Essa supermagnetização, gerada pelo Silocimol, modifica a estrutura molecular da água através de uma reação química chamada hidrólise. É simples. Sabe o que isso significa? Mais oxigênio, menos acidez na célula e a redução dos excessos de radicais livres. Ou seja, se esse é o ponto de partida para o aparecimento de várias enfermidades, nós podemos fazer a prevenção combatendo as causas, matando o mal pela raiz. Prevenir é o melhor remédio. São milhares de depoimentos espontâneos de pessoas que fizeram uso da água magnetizada pelo Silocimol. Assista e veja agora do que é que eu estou falando. Esse vídeo mostra como que nós podemos, então, cuidar da nossa saúde. Nós estamos numa vida, vamos dizer, vida moderna. Vocês estão conseguindo ver aí duas figuras. E são o que nos causa, as principais causas de doenças hoje, a gente pode ver aí nessas duas figuras. Uma alimentação rápida, sem nutrição, e às vezes alguns falam assim: ah, mas eu como bastante verdura, bastante fruta, eu tenho uma vida saudável. Mas a gente não sabe de onde vem essas frutas e verduras porque estão cheias de agrotóxicos. Até chegar na sua mesa, elas precisaram ser tratadas dessa forma para poder durar. Então, infelizmente, a vida moderna nos causa isso, nos causa muita enfermidade. Mas aí o que que a gente vai descobrir? Como que nós podemos ter mais saúde? Mas, antes disso, duas situações que têm causado problemas e doenças em nós. Olha que interessante esse estudo que a gente vai entender aqui, ó. O doutor Otto Reich, ele, na sua obra sobre metabolismo dos tumores, ele demonstrou que todas as formas de câncer se desenvolvem por duas condições básicas. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, porque esse estudo foi feito em 1931, quando ele ganhou o prêmio Nobel. Ele descobriu a causa primária e a prevenção do câncer. A acidose, que é a acidez do sangue, e a hipóxia, que é a falta de oxigênio. Então, o que ele descobriu? Os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto os saudáveis são tecidos alcalinos. Pessoal,
Olha que interessante. Talvez você não tenha notado isso, não sabia disso. Mas uma pessoa, quando descobre que tem câncer ou alguma outra patologia muito séria, é porque o sangue dela está ácido. Mas a gente vai entender o que que provoca isso na vida de uma pessoa. O que provoca uma acidez no sangue. Só que antes disso, a gente vai aprender também sobre os efeitos dos radicais livres. Na verdade, todo mundo aqui, nós estamos agora, no momento, produzindo radical livre. Se vocês quiserem fazer comigo, ó, vocês não estão me vendo, mas estão vendo a Lucy. Façam assim, ó. Respirem bem fundo, todo mundo. Pare um pouquinho e respira fundo. Isso até me ajuda a ficar mais calmo, ó. Quando você respira fundo, você está produzindo radical livre. Sabia disso? É. Quando você respira, você produz. Agora, uma coisa que aqui está falando, o radical livre é o átomo isolado de oxigênio e torna prejudicial em excesso. Então, o que que ele faz? Ele faz oxidação celular. Não sei se alguns sabem aqui, mas a gente não tem mais de 6 meses de vida. Nossa pele, nossos organismos vai mudando com o tempo. Então, o radical livre é responsável por isso, pela oxidação celular. Agora, quando ele está em excesso, olha o que causa o radical livre: estresse, a má alimentação, poluição, doença, tudo isso causa radical livre em excesso. E olha o que que ele provoca na pele de uma pessoa. Quando você olha para uma pessoa, você pode ver pelo pescoço, pelos pertinho dos olhos e na mão que ela mostra a idade, talvez até nem aquela idade que ela tem, mas o corpo dela já está mostrando o envelhecimento precoce. Olha que interessante. E olha o que que acontece. Vocês podem ver essa figura aqui comigo. Essa moça de um lado, ela tem radical livre de forma positiva, porque ele ajuda na imunidade, na cicatrização, coagulação, apoptose. Agora, quando ele está em excesso, por conta dessas coisas que eu falei para vocês, olha porque ele é negativo. Causa envelhecimento precoce, mutação do DNA, destruição das membranas lipídicas, ou seja, da pele. Olha como a pelezinha dela está bem velhinha. E doenças, mais de 140 patologias. É isso que causa. Isso é muito sério. Agora, como que a gente pode reduzir, então, a acidez e os radicais livres no nosso organismo? Olha que interessante. A gente vai entender, então, uma reação química na magnetização da água que ajuda na redução desses dois processos que acontecem na vida da gente. Existem casos que a gente não tem como evitar, né? Vai acontecer, mas a gente pode reduzir. Então, vamos entender o que é essa reação química da água, que nós vimos até no vídeo, o que o silocimol é capaz de fazer, chamado hidrólise da água. Eu não sei muita coisa de química, não, quer dizer, não sei nada. Não vou dar aula de química para vocês, não, viu? Mas vocês vão entender que quando a gente coloca esse aparelho, o silocimol, na água, ele dissocia, ele separa as moléculas. Então, ele torna os íons de hidroxila e os íons de hidrogênio, essa separação. Agora, olha que interessante que a gente precisa entender, então, nessa separação. Quando a gente coloca o Top H+ na água, quando vocês até a gente compra aquele galão de água mineral azul, a gente fala assim, ó, água mineral. Mas por quê? Porque tem que ter minérios, minerais. O cálcio, magnésio, potássio, entre outros, tem que ter na água. Só que hoje não está como a gente gostaria que estivesse. Então, o que que o Top H+, o amigo inseparável do silocimol, ele faz? Ele traz o cálcio e o magnésio, né, que vem da pedra dolomita, e aí eles fazem isso, reagem com os íons de hidroxila, trazendo, então, uma menos reduzindo, então, a questão da acidez do corpo, fazendo com que cause o efeito apropriado no nosso corpo, formando hidróxidos alcalinos. Olha que bonito. Essa fórmula aí que eu não sei dizer, viu, gente? Humildemente falando, mas se você pegar um copo com água agora e você beber, você vai entender isso.
A gente bebe água toda hora, mas nunca imaginava que causava efeito químico. Interessante, né? Quando você bebe uma água magnetizada, ela reduz a acidez do seu organismo. Ela te dá mais saúde. É tão bom saber disso, né? E aí, ó, ela ainda causa isso daqui, ó. Sobram os aglomerados de íons de hidrogênio. Aí eles fazem o quê? Neutralizam o radical livre. Você vai ter uma vida mais saudável. Sabe o que é legal nisso, gente? Dessa vida saudável? Quando você toma uma água corrigida magneticamente. Os radicais livres, eles são como, sabe o quê? Ferrugem na sua pele. Um ferrugem assim de geladeira, não é o mesmo. Ferrugem na geladeira, ferrugem no carro, no fogão. Aí, por que que você precisa então dessa água? Que ele vai deixar a sua pele mais saudável, o seu corpo mais saudável. A gente fala, quando a gente tem uma alimentação saudável, que você toma vitaminas antioxidantes. Quando você tem uma alimentação antioxidante, você está realmente diminuindo esse radical livre. Se você tem uma boa alimentação, se você dorme bem, se você faz exercícios, você vai estar cuidando muito bem de 30% do seu corpo. Aí você precisa, então, agora dos outros 70% do seu corpo, que é a água. O seu corpo, ele se compõe de 70% de água. Aí, todo aquele processo químico que nós falamos precisa realmente existir na sua vida para que você tenha mais saúde. Olha que interessante, ó. Será que a água que você bebe, ela é de boa qualidade? Será que ela está fazendo todo aquele processo químico que eu falei para vocês para te dar mais saúde? Então, você precisa. Os médicos falam, coma bem, durma bem, faça bastante exercício. Mas quando fala beba água, você está cuidando da maior parte do seu corpo, da água. Sabe por quê? Eu vou ler uma frase muito importante para vocês do Dr. Laí Ribeiro. Alguns conhecem, outros não, mas olha que interessante. O que que ele chegou à conclusão? Água determina doença, água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. Olha quanta coisa que uma água é capaz de fazer. A água pode ser usada até como remédio. Olha que incrível. Você beber água, uma água corrigida magneticamente, como aqui falou, ionizada, ela vai fazer isso tudo com você. Você acredita nisso? Você já parou para pensar na capacidade que a água é capaz de fazer no seu corpo? É incrível isso, né? Mas é. Olha que interessante, por quê? Você vai entender agora. Se você tiver com um copo de água que eu pedi para você pegar, você vai entender, ó. A sua célula, toda célula, a nossa célula, ela tem essa abertura, essa pequena abertura. E olha o que que ela faz. Quando ela é corrigida magneticamente, ela vai te nutrir. Quando não é, se você pega uma água dura, vamos dizer que nós chamamos de água dura, uma água da torneira, ela, sem um tratamento magnético, ela vai fazer isso aqui, ó. Olha que interessante. Ela vai te hidratar, vai tirar a sua sede, não vai hidratar a sua célula. Só vai fazer isso. É chamado de clusters. Agora, olha que interessante aqui, ó. Ela mata a sua sede, mas ela não te hidrata. Interessante, né? Agora, quando você toma uma água corrigida magneticamente, que eu falei para você que ela causa dissociação, aí ela faz isso, ela quebra os clusters e ela vai hidratar de dentro para fora. Olha que coisa linda. Ela é leve, ela tem melhor absorção, ela quebra os clusters, ela realmente hidrata, ela reduz os radicais livres, ela reduz a acidez. É isso que ela faz. Aí a gente chega no ponto. O que que eu estou fazendo aqui hoje, Débora? Vocês falaram para mim, vocês iam falar sobre o tema de síndrome do pânico. Agora vocês param e pensam, uma água que hidrata a sua célula, ela é capaz de mover, modificar a sua célula. Então, ela vai te dar uma saúde a ponto até de melhorar essa questão da síndrome do pânico.
Eu vou chamar aqui, ó, duas pessoas. O doutor Kleuber, que vai acompanhar comigo. Eu vou voltar aqui, ó. Doutor Kleuber, eu vou apresentar para vocês. Ele, olha quanta coisa que ele é capaz de ajudar você, hein? Ele trabalha como morfologista do sangue vivo, ortomolecular, ozonoterapeuta, aromoterapeuta, reformador de saúde, terapeuta plasmático, isso tudo, gente, que eu não sei nem falar. Mas coloca aí, ó. Ele é terapeuta.kleuberborges.com.br. Siga ele nas redes sociais. Você vai entender o trabalho dele magnífico. Para vocês terem uma ideia, ele já me ajudou. E já ajudou pessoas que também eu ajudo com a água magnética. Eu vou voltar aqui, tirar da tela, vou descompartilhar aqui e vou chamar. Deixa eu ver se eu consigo achar a Carla aqui. Se ela puder levantar a mão, se ela estiver aqui, deixa eu ver se ela já entrou. Se não, que ela estava com problema na internet. Entrou, você pode. Deixa eu colocar aqui, ó. Entrou, consegue. Vocês conseguem colocar eu e ela aí na tela, gente? Adicionar no destaque? Eu já Pronto. tinha colocado. Ah, já? Eita, alguém tirou. Desculpa, vocês podem me destacar também? Deixa eu me destacar aqui também. Você consegue, Josi, me destacar, por favor? Sim, meu bem. E o doutor Kleuber também, que eu quero que ele participe dessa entrevista, para vocês entenderem a importância disso, doutor Kleuber. Doutor Kleuber, a Carla, ela sofria com a síndrome do pânico. E eu vou fazer aqui três perguntas para ela, e o senhor vai dizer depois o que que o senhor acha desse resultado que ela teve, tá bom? Ok. Obrigada, viu, Carla? Você vai participar com a gente aqui. Muito obrigada a sua participação. Ó. Quais foram os sintomas que você sentiu ao saber que poderia ser síndrome do pânico? Ó, quando eu comecei a ter crise, eu comecei a ter falta de ar, coração acelerado, eu sentia pressão na cabeça, parecendo que eu ia ter um derrame. Comecei a sentir muita dor de estômago também, daí eu não conseguia comer. Comecei a ter medo de um monte de coisa, de sair de casa, de dormir. Aí eu dormia só umas 4 horas por dia. Por aí, mais ou menos isso. Tão nova, né? E parece que tem tanto problema, né, doutor Cleuber? Tão nova com tanto problema. Mas aí, ó, quando você descobriu, né? Quanto tempo que demorou para você descobrir? Demorou mais ou menos um ano, porque eu comecei a ter crise na pandemia. Daí a gente estava tudo em isolamento, né? Quando a gente começou a voltar a sair, assim que eu comecei a procurar ajuda. Aí eu fui diagnosticada com a síndrome do pânico. Então já tem, mas você achou que esse projeto de saúde poderia te ajudar? Pra ser sincera, não. Eu achava que era placebo. Mas, mas eu comecei a tomar mesmo assim. E na época eu já estava fazendo tratamento com remédio. Eu tomo sertralina até hoje. E aí, depois que eu comecei a fazer o tratamento, as minhas crises diminuíram para quase, era quase diárias. E quando eu tive, eu tinha mais de uma no dia. Aí diminuiu para umas 10 no mês, 15 no máximo. E era só uma também, quando eu tinha. Não ficava tendo um monte, igual antes, né, de tomar o remédio. Aí depois que eu comecei a tomar a água, e assim, eu nem faço o projeto saúde direitinho, como deveria. Mas eu tomo água direitinho e depois disso as minhas crises diminuíram quase para zero. Hoje eu só tenho crise se algo mexe muito comigo, com as minhas emoções, né? Ou, assim, uma coisa muito ruim mesmo tem que acontecer para eu ter crise. Mas, no geral, eu tenho uma vida normal, consigo dormir, comer, tranquilo, sair de casa, trabalhar, fazer tudo. Ai, que ótimo. E o senhor fala a respeito sobre isso, doutor Cleuber? O que que você pode dizer para nós? É como a maioria das pessoas, né? Primeiro, elas não sabem por que tem a síndrome do pânico, né? Por que isso está acontecendo, né? E depois, não acredita que a água pode ser um excelente remédio, né? Então, são dois extremos
que depois eles se encontram, né? Quando a pessoa entende a enfermidade e entende o benefício da água, né? Mas nós vamos entender hoje aqui a diferença, né? Entre uma coisa e a outra, viu, Carla? E a Débora falou, poxa, tão nova, né? Essa questão da idade, ela não é muito relativo, sabe? Porque nós herdamos, né? A nossa herança genética vem dos nossos pais. E com certeza, né, essa herança genética veio para ti, né? Ou seja, dos seus pais, ou dos pais dele, mas isso vem, né, na corrente sanguínea, né? E vai se alastrando dentro do organismo, ou seja, continua se perpetuando. Só tem um jeito de quebrar essa corrente, fazer o que você está fazendo, mudar. Só que você falou uma coisa aí que eu fiquei assim, né? Como também, eu não estou fazendo totalmente, estou fazendo só, né? Agora você imagina, se você fazendo não totalmente o protocolo, você já está se sentindo bem melhor, você imagina se você fizer isso corretamente. Sabe por quê, Carla? Você tem que ser bem radical nesse tratamento, porque você um dia vai se casar. Se já não é, não, né? Solteira, né? Solteiríssima, né? Atenção, solteiros, Carla, tá aí, tá? Um dia você vai se casar e você vai ter filhos. E se você não cuidar, você vai passar parte dessa herança para ele, entende? Então, passe para ele a coisa boa, para a sua geração, né? A sua descendência. E o motivo é esse, né? É fazer essa volta que você está fazendo. E é o que muitas pessoas vão fazer, Débora, depois dessa live, viu? É? Então, doutor Cleuber, mostra para nós o que as pessoas podem fazer com as suas sugestões. Opa, vamos lá. Carla, parabéns pela sua decisão, tá? Mas é sempre assim, as pessoas não acreditam. Não, é porque nós fomos educados e treinados justamente para isso. Para não acreditar. Obrigada, Carla. Obrigada, Carla. Obrigado, Carla. Um abraço. Então, vamos lá. Esta enfermidade, Débora e senhores, boa noite a todos. Cleuber Borges, à sua inteira disposição, aqui sempre, tá? Esta enfermidade, ela já atinge, olha só, gente, olha só o absurdo, cerca de 4% da população mundial, ou seja, 320 milhões de pessoas no mundo, segundo as informações da Organização Mundial de Saúde. É brincadeira? No Brasil, já atinge cerca de mais de 6 milhões de pessoas, ou seja, 2,8% da população brasileira. Mas é claro que é muito mais do que isso, né? Aí são só os casos que são diagnosticados e catalogados. E nós sabemos que pela situação que o nosso país está vivendo, né, essa situação do pânico vai ser muito e muito maior. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Nós vivemos hoje numa instabilidade emocional muito grande, certo? Bom, muitas pessoas vão cuidando da enfermidade como sua melhor amiga, né? Tomando medicamentos químicos sem previsão de ficar livre dela durante o resto da sua vida, para sempre, né? Mas o nosso propósito aqui é o quê? É fazer e trazer um pouco de luz, né? Para que você possa identificar e cuidar melhor destes problemas com mudanças. Que mudanças? Onde? Mudanças no seu estilo de vida. Não há outro meio de se livrar dela. Mudança no estilo de vida. Você viu que a Carla começou a fazer o projeto de saúde da Timol. Houve uma mudança no estilo de vida dela. E essa mudança, a pouca mudança que ela fez, já deu um bom resultado. Bom, vamos falar um pouco sobre a síndrome do pânico, né? O que é esta doença? Como ela se transforma em uma enfermidade crônica? Esta enfermidade está relacionada diretamente com o quê? Porque, né, 4 milhões de pessoas no planeta tem, 4%, né, na verdade, de pessoas, 320 milhões de pessoas.
É possível se livrar dela e ser normal novamente? Qual é o efeito da água sobre esta enfermidade? Estas perguntas serão respondidas aqui e agora. O que é esta doença? É o resultado de um estilo de vida deficiente, seja no alimentar e seja no hidratar de um corpo. Esta forma de cuidar do corpo vai aos poucos deteriorando as suas defesas e, consequentemente, gerando muitos desequilíbrios no organismo, diariamente. Uma guerra biológica ocorrendo dentro de você, certo? Por que isso acontece? Bom, nós vivemos numa sociedade de imediatismo, né? O fast food daí, né? Uma alimentação industrializada e também de água engarrafada, né? Para piorar a situação, nós dormimos muito pouco à noite e descansamos muito pouco durante o dia. Então, é o caos, né? É o caos. Então, toda doença, ela tem o seu princípio no descaso com a natureza. Nós desprezamos a natureza. Somos educados para não levar em conta a natureza. Mas a industrialização alimentar como uma forma de nutrição. Então, né, supermercado, shopping center, né, pizzaria, restaurante, né, por aí vai. E isso tem causado muitos problemas no nosso organismo. Como é que essa doença se transforma em uma enfermidade crônica? Como as pessoas não sabem o que está acontecendo com o seu corpo, elas passam a tomar remédios químicos para combater os transtornos, que não são poucos. Ansiedade, palpitação, sudorese, falta de ar, tremores, fraqueza nas pernas, ondas de frio, ondas de calor, pressão na cabeça e tonturas e outras mais, né? Remédios como o alprazolam, citalopram ou clomipramina são indicadores para tratar a síndrome, são indicados, né, para tratar a síndrome do pânico, mas todos eles têm efeitos colaterais. Alguns efeitos colaterais: sonolência, falta de equilíbrio, cansaço, dor de cabeça, tontura, fala desarticulada, pressão baixa e problemas gastrointestinais, visão nublada e tremores, e por aí vai, né? Então, todo medicamento tem os efeitos colaterais, certo? Eles apenas amenizam os efeitos, mas não trata a causa. Vão apenas amenizando. Então, a pessoa vai ficando, né, sempre utilizando-se destes químicos e intoxicando-se com o seu estilo de vida cada vez mais e aumentando e prolongando o sofrimento interno do seu organismo. Esta enfermidade está relacionada diretamente com o que mesmo? Ela está diretamente relacionada com os seus hábitos alimentares. Você pode dizer, mas eu tenho uma alimentação saudável. A pergunta é, será mesmo saudável? Não como nada demais, como o que todo mundo come, etc, né? Se você faz o que todo mundo faz e come o que todo mundo come, com certeza, querido, querida, você vai ter a enfermidade que todo mundo tem, que os hospitais estão cheios, que as clínicas estão cheias. Você precisa saber que cada organismo responde diferente, age diferente e assimila diferente. Por aí vai. Nós precisamos, em primeiro lugar, avaliar o nosso estilo de vida. E, em segundo lugar, verificar a presença de parasitas na região do cérebro ou do corpo, né? E um parasita muito frequente nessas condições de síndrome do pânico é a toxoplasmose. Vocês já ouviram falar disso? A toxoplasmose, ela é uma infecção causada por um protozoário chamado de Toxoplasma gondii, né? É encontrado nas fezes de gatos e outros felinos, né, que pode se hospedar em humanos, também na ingestão de águas contaminadas, né, e alimentos também, né. É uma zoonose, né, que a zoonose é uma doença transmitida por animais, né, mais comum em todo o mundo,
certo? Então, se você tem gato, se você tem, né, cuidado com a toxoplasmose. É possível se livrar dela, né, da síndrome do pânico e ser normal novamente? Bom, para nós naturopatas, se você não nasceu assim, tudo pode ser feito para melhorar a sua qualidade de vida, certo? Então, na verdade, a síndrome do pânico, ou o transtorno do pânico, ou as crises de pânico, se resume em duas palavras: toxoplasmose e hormônios, certo? Toxoplasmose, né? Você precisa fazer primeiro uma desparasitação para a eliminação deste protozoário, se for detectado em você, claro, né? Certo? E o segundo é o desequilíbrio hormonal, que é o que nós vamos ver agora. Então, o desequilíbrio hormonal, ele é a base de todos esses transtornos de ansiedade, de efeitos físicos que acontecem no corpo e na mente. Você sabia disso? Qual é o hormônio, gente, que regula o humor, o sono, o apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura, a sensibilidade e as funções intelectuais, a ansiedade, a depressão? Qual é o hormônio? Qual? Serotonina. É, a serotonina, tá certo? Então, onde ela é produzida? De 10 a 20% no cérebro. E de 80 a 90% nos intestinos. Captou? Captou? Então, vamos lá. O que é que se processa nos intestinos? Os alimentos, a água, a retirada dos nutrientes, que é levado para todo o nosso corpo, enviado para o fígado processa, coloca nas hemácias e distribui pelo sangue para todo o nosso corpo, tá certo? E o que mais é essencial para que os intestinos funcionem bem? A água. 85% da constituição dos intestinos é feito de água. Tem água que ajuda e tem água que prejudica. Você sabia disso? Você viu no início da apresentação que a Débora falou sobre o poder da água tratada magneticamente, certo? Então, vou falar sobre o efeito da água e sua importância para a sobrevivência saudável dos intestinos. Vá acompanhando aí direitinho. Qual é o efeito da água sobre esta enfermidade? Todos nós sabemos que o efeito de uma excelente água pode fazer, né, pelo organismo do ser humano. Veja bem, os 3 elementos mais importantes da natureza para a nossa saúde, qual é? Primeiro, o oxigênio. Sem ele, em 7 minutos, eu estou morto. Depois, a água. Sem água, em 7 dias, eu estarei mortinho. Alimentos. Sem me alimentar, sem comer alimento sólido, 70 dias é o máximo que eu posso ficar sem comer. Então, vejamos, depois do oxigênio, respirar, o elemento mais importante da natureza para a sobrevivência do meu organismo e do seu organismo é a água. A água é o maior e o melhor nutriente gerador de vida orgânica do planeta Terra. Sem ela, não existe vida. Então, a pergunta é: a sua água é especial? Você se preocupa em ter uma excelente água para o funcionamento do seu organismo e para a vida saudável da sua família? Vamos resumir um pouco o que nós aprendemos até agora. A síndrome do pânico é uma deficiência hormonal e algumas vezes também parasitária. Tudo junto. O principal hormônio neurotransmissor que causa tudo isso é a deficiência de serotonina. Esse hormônio, serotonina, 90% dele é produzido aonde? Nos intestinos. Se os intestinos for mal de funcionamento, a produção de serotonina será boa ou má? Estamos chegando na chave, tá certo? Consequência: desequilíbrio do humor, do sono, do apetite, do ritmo cardíaco, temperatura, sensibilidade das funções intelectuais. Resultado: aumento da ansiedade e aumento também dos casos de depressão.
Mas a origem e a causa do problema não está no cérebro, gente. Está mais embaixo. Está nos intestinos. Os intestinos precisam estar bem abastecidos, bem hidratados de água o dia inteiro para poder funcionar bem. A água mantém o intestino regulado e funcionando adequadamente. A água é fundamental para quê? Para que os processos digestivos, a absorção, excreção, funcionem corretamente. O bolo fecal funciona por gravidade e o bolo fecal também é constituído de água. Nós perdemos água quando estamos fazendo o número 2, né? A água ela auxilia na lubrificação das paredes intestinais e na movimentação do bolo fecal, né? Evitando a constipação e a formação consequente de gases, certo? Para se ter um intestino saudável, pessoal, a pessoa deve, em média, consumir 2 litros. Isso não é para todo mundo, mas em média é isso aí. 2 litros de água de boa qualidade por dia, né? E também, claro, aumentar o consumo de fibras. Agora, uma observação. Esses 2 elementos, fibras e água, devem ser inseparáveis para quem quer ter um intestino saudável, regular e livrar-se também da prisão de ventre, da constipação e livrar-se das crises de pânico, certo? O nosso sangue, pessoal, ele é nutrido pelos nutrientes que são retirados dos intestinos. Então, o intestino limpo, consequentemente, teremos um sangue limpo e vitalizado, certo? Nós devemos beber qualquer água? O que é que vocês acham? É evidente que não. As pessoas não se importam, bebem qualquer água. Chega num sinal, pega água, bebe água de qualquer torneira, não leva sua garrafa para lugar nenhum, né? E a água é o principal elemento. A água tratada magneticamente, olha só, ela tem um efeito revitalizante, tem ação diurética, elimina os cálculos renais, tem ação uricêmica, elimina o ácido úrico, melhora a circulação sanguínea, reduz a acidez do sangue, reduz o excesso de radicais livres, reduz o pH sanguíneo e traz mais oxigenação para o sangue. Você quer mais do que isso? Então, que água você está tomando, meu querido? Qual é a água que você está tomando? É aquela do garrafão? Água morta, parada? Não vai entrar na célula. Vocês viram que a Débora mostrou que a célula tem uma boquinha. Aquela boquinha chama-se água-porinas. É por ali que a água entra, mas não entra de jorrada, não. Entendeu? São moléculas de água. E se as moléculas forem grandes, criarem-se os clústeres, não vai adentrar na célula. E você vai ter uma célula desidratada. E uma célula desidratada desidrata todo o seu corpo. Tá certo? O fluxo magnético faz com que a água se torne, né, uma água viva. Ela retorna à sua estrutura molecular original, conforme ela está na natureza. A água viva é uma água corrente. Veja uma água da cachoeira, veja uma água do rio. Toma um banho de cachoeira e depois toma um banho de rio. Você vê a diferença, de lagoa. Aí você vai ver a diferença da água, né? Então, isso é tudo o que as nossas células precisam. Natureza. Células saudáveis, corpo e mente saudáveis. Devemos fazer sempre o uso da água, por fora e por dentro. Todos os dias, viu, gente? Quer saber o efeito benéfico da água? Fique uma semana sem tomar banho. Fica uma semana sem tomar banho, para você ver a bagaceira, né? Então, a água é a saída para quê? Eu estou falando aqui em termos dos benefícios da água para amenizar, né, os quadros de síndrome do pânico e a causa da síndrome do pânico, a causa dessas crises, entendeu? Você precisa entender a causa e atuar na causa e não ficar fazendo paliativos. Se você sofre ou conhece alguém que está passando por esse problema de transtorno do pânico, crises de pânico, síndrome do pânico, você agora sabe onde está a origem deste problema. Se corrigir este problema na causa, os efeitos danosos do pânico simplesmente
desaparecerão. O principal elemento da natureza que você precisa começar a usar para controlar e diminuir as consequências deste transtorno, água tratada magneticamente. Aproveita agora e toma o seu gole, que eu vou tomar o meu. É isso aí, gente. Espero ter contribuído. Contribuiu muito, doutor, muito. Obrigada mesmo. Eita, e tá feia mesmo essa perna, né? Só que com 20 dias com a ingestão da água e banhando a ferida, olha como que ficou. A Rafaela, ela tem essa doença que não é contagiosa, mas é constrangedora, mas com o uso da água ela também melhorou. E quando uma pessoa sofre com diabetes, corrige também as moléculas do corpo e até mesmo a psoríase, gente. Tudo que se trata de célula e que se hidrata de dentro para fora, existe essa mudança. Mas alguns falam assim: ah, mas aí é só quem tem fé. Mas uma planta não tem fé e também quando ela é usada hidratada com a água, ela também tem a diferença. Essa de baixo aqui, ela foi cuidada, hidratada com a água corrigida. E até os animais, antes e depois, olha esse cachorrinho, que fofo. Como ele ficou melhor depois da água. Foi lavado os olhos dele com a água. Gente, sabe por que que isso acontece? Porque existe tecnologia comprovada, cientificamente comprovada. Todos, tanto a Unesp, a APTA, a Falcon Bauer, comprovaram cientificamente que esse projeto de saúde resolve. Então, realmente, vale a pena você conhecer esse projeto maravilhoso. Ele vai fazer a mudança do seu corpo? Sim. Vai ajudar você a melhorar? Sim. Sabe por quê? Ele é um coadjuvante no tratamento da saúde. Ele vai melhorar a sua qualidade de vida, vai reduzir a acidez, os radicais livres no seu organismo. E ele é um produto isento de registro da Anvisa. Agora, sabe o que que é legal? Pode usar de todas essas maneiras aqui, ó. Ele é adaptável. Então, temos o nosso Hipermínia que você pode usar, temos os nossos Squeeze, o Mega Soft, mas quem não tem, pode usar numa jarra ou num filtro de barro. Obrigada a todos que ficaram até agora. Quem convidou você para essa live, entre em contato com a pessoa, tire suas dúvidas, adquira a sua franquia, ou pelo menos o seu projeto de saúde, para que você veja como a sua vida pode começar a mudar a partir de amanhã. Eu, com pouco tempo, já vi a mudança na minha vida. Foi um prazer ter vocês até agora, tá? Boa noite e depois acompanhe se quiser assistir novamente e enviar o link dessa reunião para quem você quer que tenha esse problema de saúde que não pôde assistir a reunião hoje. Beijo a Boa todos, boa noite. noite, viu?